A Taça Libertadores da América tem a sua final agendada para o dia 4 de novembro de 2023 no Maracanã. Segue na disputa Palmeiras, Boca Juniors, Internacional e Fluminense. A obsessão, Taça Libertadores, obsessão de todos os times do continente 10/10 clubes sul-americanos, está na sua edição de número 64. Curiosamente, hoje faltam 63 dias para a final no Maracanã. E 63 é um número de finais anteriores e de edições anteriores da Libertadores. Vamos falar sobre elas nessa série especial que está sendo inaugurada hoje no canal. Desde já te peço para deixar o seu joinha, para comentar, fazer sugestões, elogios, críticas também são muito bem-vindas. E peço para você compartilhar conteúdo com seus amigos para o YouTube entender e nós fazemos um trabalho de qualidade, tá bom? Vamos iniciar por onde? Pelo começo, obviamente. Primeira Libertadores da América disputada no ano de 1960. A Conmebol inspirou-se na UEFA e já tinha feito, já estava fazendo a Copa dos Campeões da Europa. A Champions League, hoje como é conhecida, ela vem antes da Libertadores. Então a Conmebol inspirou-se nesse modelo e fez a Libertadores da América, a nossa obsessão na América do Sul. Primeira edição em 1960 foram chamados apenas campeões nacionais. A Conmebol é montada por 10 confederações, mas no ano de 1960 apenas 8 equipes estavam programadas para participar do torneio. Não tivemos campeões nem da Venezuela, nem do Equador participando da Libertadores da América. Como foram só campeões nacionais, então tivemos pelo Brasil o Bahia representando o nosso país. O Bahia venceu a Taça Brasil de 1959 em 3 partidas contra o Santos e o Bahia tornou-se o representante brasileiro e o primeiro time brasileiro a participar da Libertadores da América. Pela Argentina tivemos o San Lorenzo de Almagro, o time do Papa Francisco. Pelo Uruguai tivemos o Peñarol. Pelo Paraguai, o Olímpia. Pela Bolívia, o Jorge Wilstermann. Pela Colômbia, o Millonarios. Pelo Peru, o Universitário. E pelo Chile, a LAU, a Universidade de Chile. Fecharam esses 8 times e a Conmebol organizou o torneio. Porém, antes da bola rolar, o Universitário desistiu de participar. Pelos custos de logística, o Universitário do Peru desistiu de participar. Então, 7 times efetivamente participaram da Libertadores da América de 1960. A Conmebol organizou o torneio em modelo semelhante ao da Copa do Brasil, mata-mata, desde a primeira fase até o final. E os confrontos ficaram definidos da seguinte forma: São Lourenço, campeão argentino, enfrentou o Bahia, campeão brasileiro. Na primeira partida, lá na Argentina, 3-0 para o São Lourenço. E na volta, na antiga Fonte Nova, o Bahia até tentou, mas não conseguiu reverter. E o final ficou 3-2 para o Bahia, na Fonte Nova. Com isso, o São Lourenço avançou de fase. Peñarol enfrentou o Jorge Wilstermann da Bolívia e não tomou conhecimento. 7-1 logo na primeira partida. E na segunda partida, 1-1. Com isso, o Peñarol avançou. Outro que não tomou conhecimento do seu adversário foi o Millonarios da Colômbia. O Millonarios fez 6-0 na Universidade de Chile na primeira partida e no segundo jogo venceu novamente, desta vez por 1-0. O Olímpia avançou automaticamente, uma vez que o seu adversário era o Universitário do Peru. O Universitário desistiu, o Olímpia avançou automaticamente para as semifinais. E assim ficaram as semifinais da primeira Libertadores da história: Peñarol e São Lourenço, Olímpia e Millonarios. Peñarol e São Lourenço foi uma série bem disputada. Eles precisaram de 3 partidas para definir quem avançaria à final. Tinha no regulamento da Libertadores que se após 2 partidas nenhum time tivesse uma vantagem clara, seja por número de vitórias ou seja por saldo de gols, teríamos um jogo desempate.
Na primeira partida entre Peñarol e São Lourenço, disputada no estádio Centenário de Montevidéu, houve empate de 1-1. Já na volta na Argentina, 0-0. O terceiro jogo foi disputado novamente no Centenário de Montevidéu e o Peñarol venceu por 2-1 e avançou à primeira final de Libertadores. Na outra chave, o Olímpia enfrentou o Milionários e na primeira partida empatou por 0-0, porém na segunda o time paraguaio enfiou 5-1 no time colombiano. Tivemos então a final entre Peñarol e Olímpia. Peñarol e Olímpia serão dois times que vão se tornar muito tradicionais ao longo da história da Libertadores e você poderá ver isso ao longo dos vídeos no canal. Todo dia tem vídeo falando de Libertadores até a grande final no dia 4 de novembro de 2023, a final da edição de número 64 da Libertadores da América. Peñarol e Olímpia se enfrentaram jogos de ida e volta. Na primeira partida no Centenário de Montevidéu, o Peñarol venceu por 1-0, um gol de Alberto Spencer. Grave esse nome, Alberto Spencer se tornará um dos maiores jogadores da história da Libertadores da América. Na volta em Assunção, o Olímpia até saiu na frente, pressionou para tentar reverter o placar, mas o Bidia, um outro ídolo do Peñarol, empatou a partida e no final o empate por 1-1 sagrou o Peñarol o primeiro campeão da história da Libertadores da América. O artilheiro desta edição foi o Alberto Spencer, que fez 7 gols e foi o artilheiro isolado da Libertadores da América de 1960. Peñarol, primeiro campeão da história da Libertadores, e o Bahia, primeiro time a representar o Brasil na Libertadores da América. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Peço que você deixe o seu joinha e você comente, compartilhe o conteúdo, tá bom? E nos vemos amanhã para falar sobre uma nova final de Libertadores da América. Taça Libertadores é obsessão.